Pois vamos aqui, 9 de outubro. Tudo acontece, tudo anda, tudo passa, a gente vê muita coisa. Mas, fundamentalmente, o que não passa, pelo menos para mim, é a necessidade, a provocação constante, permanente, de refletir sobre este mundo que eu vivo, né? Eu acho que isso aí é bom. A gente não pode entrar naquela história de que está tudo errado e que o errado vai tomar conta do universo. Não. Mas por que a gente pensa sobre aquelas coisas que a gente entende como erradas, incorretas, inadequadas? Porque a gente quer melhorar, a gente quer aprender, a gente precisa melhorar, a gente precisa aprender. Hoje, data importante porque o primeiro passo, por exemplo, para terminar com aquele genocídio em Gaza, ele foi dado a partir do plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. O Trump, ele anunciou ontem isso, né? Claro que o Trump quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Mas eu acho que ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Química, se ganhar, né? Por dois motivos. O primeiro é pela química que rolou com o Lula e que teve o efeito extraordinário de detonar o mundo do bolsonarismo por dentro, né? Só a química poderia fazer isso, porque aquela gente, eu vou te contar, né? Só a química mesmo. Então, por conta disso, ou por conta da mistura da tinta que ele usa para pintar o cabelo, né? Aquele laranja, aquilo ali não é para qualquer um, né? Mas é importante reconhecer que o governo americano apresentou um plano de paz que parece vai andar. Israel e Hamas concordaram com um cessar-fogo e com a libertação de reféns, né? 2 anos desse genocídio, esse horror que acontece no Oriente Médio, que acredita e não vai terminar com isso, mas é um plano que precisa ser aplaudido. Sim. Por quê? Porque, tomara, pelo menos a guerra parou, aqueles bombardeios contra civis, velhos, crianças, aquela coisa toda, né? Isso é bom, isso é bom. E nos bota na pauta, né? E não é no mundo do eu acho, no mundo do me parece, não. As atrocidades do terrorismo precisam ser deploradas todos os dias. O terrorismo, tanto de grupos terroristas, como o caso do Hamas, como o terrorismo de Estado, como o caso do governo de Israel. Tem que botar na pauta o direito que Israel tem de existir como Estado. E botar na pauta o direito que os palestinos têm de terem um Estado para si. Então, esse primeiro passo é relevante, porque para a guerra, mas na mesa, acho que essa pauta segue. O outro tema foi a dita, e assim dizem os jornais, né? O governo foi derrotado na medida provisória que aumentava impostos. O problema é que ninguém leu o que estava escrito, né? Que, na verdade, era uma medida de organização tributária, de dar o mínimo de justiça tributária, né? Era um projeto que fazia com que os ricos pagassem os impostos que devem e não pagar mais impostos. Veja o caso das letras de as LCA e as LCI, né, as letras de câmbio agrícola ou imobiliária, né? Não pagam um pila de impostos. Quem é que transaciona com essas letras? Não é o pobre, né? São os mega ricos. Mas o Brasil é assim, né? O Brasil é assim. Aí o Centrão, junto com o bolsonarismo, vem com aquele discurso, temos que cortar despesas. E dizem quais despesas? Não, eles não dizem. Mas essa medida provisória, para quem quiser ler, quem tiver um mínimo de honestidade intelectual, que é um treco que falta para essa gente, esses recursos que até 2026, segundo o governo federal, pode representar 42 bilhões de reais, recursos de bets
Esse negócio de apostas, jogos, seriam taxados. Fintechs, estas que foram usadas pelo PCC para cometer aquele caminhão de crimes, esses é o que iam pagar impostos. E pagar impostos, não é pagar mais impostos, passariam a pagar impostos. Num processo de reorganização tributária, que vem no curso da reforma tributária, do arcabouço fiscal. Não, esses caras do Centrão e do bolsonarismo, na maior cara de pau, dizem que era aumento de impostos. Que os pobres... Não. Mas isso é para quem tem honestidade intelectual e quer debater a política do Brasil com sinceridade, com honestidade, que é uma coisa que terminou também, né? Tá lá. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que se beneficiaria desses recursos, o Ronaldo Caiado, trabalharam contra o Brasil. Mas, claro, isso só vai operar para quem tiver honestidade intelectual. O problema é que a nossa política, e aí a gente é obrigado a reconhecer, ela está na estatura que mais ou menos pode ser medida por uma meia canela de formiga. É essa altura daquele cara, o presidente do PP, o senador aquele, Ciro Nogueira, daquele outro lá, o presidente do PFL, Tarcísio de Freitas, Bozos e companhia. Mas tá lá, tá tudo para ser lido, para ser visto, né? Então nós precisamos refletir sobre esse negócio. Como é que um grupo político consegue ser contra o Brasil, ser contra políticas sociais de um povo tão necessitado? Como é que eles conseguem fazer isso? Conseguem. E fazem com convicção. Uns explicitamente, outros como o Centrão, como sempre fizeram. Escondidos. Agora imagine, às vezes eu me lembro de alguns embates políticos que já tive, né? Onde determinadas pessoas são desleais, né? E normalmente o desleal, ele tem a fala mansa. O desleal não é grosso como eu, por exemplo. Eu sou grosso. Quando eu vou para a discussão, eu vou firme, forte. Procuro não ser desrespeitoso, embora às vezes até pareça. Não, eu sou grosso, intenso. E normalmente o desleal, ele tem a fala mansa, mais ou menos a fala do estelionatário, né? Alguém conhece algum estelionatário antipático? Não. A simpatia faz parte da construção criminológica do estelionatário. Esse Centrão é isso aí. E ao mesmo tempo em que faz isso, sai correndo com o pires na mão pedindo as tais emendas parlamentares. Imagine, uma vez me perguntaram por que eu não agia como agiam os meus contendores de debates. Eu digo, não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não sou igual a eles. Porque se eu fosse igual a eles, eu praticaria o que eles praticam. Mas por que eu não pratico o que eles praticam? Porque eu não sou igual a eles. Então imagine, por exemplo, se o governo fosse agir igual a eles, Centrão, Bozos, etc. A primeira coisa que fazia era o seguinte: fecha as torneiras para Goiás, para São Paulo, nas emendas parlamentares. Pronto. Qual é o problema? Está agindo igual a eles? Anteciparam a disputa eleitoral. E falta um ano, gente. É muito tempo. Mas os caras estão tudo cagados de medo do Lula. E olha que eu não sou lulista, gente. Todo mundo sabe disso. Quem me conhece sabe. Mas que está fazendo um bom governo, tá? Tá aí para quem quiser ver. Comparem todos os números. Todos. Com o governo anterior. Mas o problema é a desonestidade intelectual. A pessoa não pode fazer isso, porque se fizer isso, perde o discurso. Se mantiver o Brasil equilibrado, tira o discurso deles. O equilíbrio fiscal, porque esse governo não tem equilíbrio fiscal. Sim, quando ele trabalha para criar o equilíbrio fiscal, quem é que vai lá e sabota? Centrão, extrema-direita. E esses desonestos intelectuais encerram declarando a falta da direita conservadora, que foi consumida
pela extrema-direita vagabunda.